Mas então, eu gostei da ideia do Zoom. E aí tô aqui para conversar então com vocês como que eu fiz, porque além de toda a situação toda aqui do coronavírus, de toda a minha mãe que diz, filha, nossa, ela diz que fecha os olhos, ela só vê mortos assim onde eu tô, né? Minha mãe é muito sensitiva, assim. E como que tu tá fazendo? Porque ela me vê fazendo lives, ela me vê ali sempre sorrindo e tal. Eu digo, mãe, eu tô meio que pensando, vai passar. Já começou a diminuir, né? É uma coisa que não está acontecendo aqui, está acontecendo em todo mundo. E as pessoas precisam de mim também. Os meus pacientes precisam de mim, né? E eu tenho uma bebê pequena também que precisa de mim, ela precisa que eu esteja bem, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu fiquei em luto e eu acho que tem psicóloga aqui, né? Quem é psicólogo? Eu. Que eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela diz assim, a gente precisa ficar de luto quando acontece alguma coisa assim, a gente precisa ficar no silêncio também e se conhecer, né? E eu teve uns 2, 3 dias que eu estava muito aflita, que eu não consegui mesmo trabalhar, eu desmarquei paciente, não atendi. Mas eu fiz isso 2 ou 3 dias, depois eu disse, gente, qual que é a minha missão neste mundo? Né? Os meus pacientes, eles estão lá, eu sou nutricionista. E o que eles vão fazer em casa? Vão comer. Vão comer. Vão comer, vão comer, vão comer. E eles precisam mais ainda de mim neste momento. E eu também preciso deles, porque quando a gente conversa, quando a gente faz essa troca, né, de energia, e eles me mandavam mensagem, então, como que eu poderia retribuir isso através do meu trabalho, né? Então, o que eu fiz, gurias? Eu fiz um Zoom, primeira coisa, eu fiz um Zoom com todos os meus pacientes. Todos não, porque nem todo mundo conseguiu, né, acompanhar. Alguns estavam em home office, tinham que trabalhar. Outros não conseguiram acessar, porque eu trabalho com umas pessoas assim mais de idade também, então não tinham acesso, não conseguiram acessar o Zoom. E aí eu gravei depois um videozinho, mandei para eles. E aí eu fiz com a maioria das minhas pacientes, assim, e conversei. Quais eram as dores delas, o que elas estavam sentindo, como que eu poderia ser útil. E eu, como nutricionista, o que eu fiz? Ensinei elas como guardar os alimentos, como conservar os alimentos neste período que tu não pode ir toda hora no mercado, quais os alimentos iam poder iam ajudar na imunidade delas, né? E isso me fez, deu um estalo dentro de mim, disse, olha, você, quanto mais tu ajudar os outros, melhor tu vai se sentir. Porque a gente se sente bem quando a gente pode ajudar os outros, né? Então, foi isso que eu fui fazendo. Fui me doando, fui ajudando e elas adoraram, porque teve várias delas. Eu tenho uma paciente que ela tem uma agência de turismo, ela tem mais de 20 funcionários e ela teve que fechar a agência, né? E ela tava, imagina, viagens, né? Viagens programadas. Então, muita gente cancelando. Ela tava super estressada, chorando, porque era o trabalho dela, né? Ela ganhava, assim, tinha um valor muito alto assim que ela ganhava e por fim ver que não ganhava nada, bem pelo contrário, ter que fechar a agência, demitir funcionário. Não tinha demitido ainda, mas ela é um caminho que ela sabe que vai ter que fazer. E aí o que acontece quando a gente todo mundo está no mesmo barco? Não adianta só tu gritar, né? Tu tem que tentar resolver e ver, não, tu está passando também, como que eu posso te ajudar? E aí foi a melhor coisa, assim, eu tenho uma outra paciente que ela é aposentada. E aí ela começou a dizer, não, então vamos fazer o seguinte, tu me passa o teu contato que eu vou passar para as minhas amigas, porque depois que passar, provavelmente elas vão querer ver. E sabe, uma foi se ajudando, uma foi falando, outra foi falando, outra foi falando. E aí o pessoal foi se ajudando também, e foi a melhor coisa. Porque no momento de crise, desespero, não adianta a gente ficar gritando, não adianta a gente ficar desesperada, parar os processos, parar de atender, parar os projetos, porque vai ser pior, né, gente? Porque quando acabar tudo isso, as contas vão continuar chegando, né? As contas vão continuar chegando. E se eu não tiver feito nada, e se eu ficar só ali olhando e acompanhando as notícias tristes, quem é que vai pagar as minhas contas depois?
né? E o que vai acontecer, eu não sei se todo mundo aqui, não sei, a gente não tem intimidade aí, né, tanto, assim, é o primeiro Zoom que eu consigo acompanhar aqui. É pelo fuso horário, né, Sueli? Aqui são 5 horas a mais do que no Brasil, então agora que são 13h30. Então não consegui acompanhar. Mas, assim, a gente precisa, né? Acho que ninguém aqui é milionário, que pode se dar o luxo de dizer, não vou mais trabalhar. Né? A gente paga caro nos nossos cursos de atualização e com certeza, tenho certeza absoluta que todas nós aqui já fizemos cursos que a gente pode colocar em prática, que a gente pode se reinventar, que este vai ser o ano que as pessoas vão ter que se reinventar, né? Vão ter que... Tem pessoas que cobravam 5 mil a consulta, não vão poder mais cobrar 5 mil. Vão ter que se reinventar, né? Vão ter que fazer grupos, vão ter que fazer produtos digitais que custam mais baratos, vão ter que fazer outras coisas. E é isso, né, gente? É isso. Então, a Suelen pediu para mim conversar com vocês sobre isso e foi assim que eu fiz, né? Me dei o direito de ficar 2 dias de luto, fiquei, chorei porque começou lá no norte e aí foi baixando, né? E como eu falei, eu não sei se eu falei para a Suelen até isso, não deu tempo da gente se preparar, sabe? Não deu tempo, assim, de dizer assim, não, vou começar a estocar um pouco de alimento, vou comprar... Olha meu cabelo, meninas, aqui, ó, branco, né? Não deu tempo de dizer assim, ó, vou comprar absorvente a mais, vou comprar tinta a mais, né? Vou me preparar, porque depois eu vou ficar em quarentena. Nada. Foi assim, começou alguns casos no norte, quando chegou na sexta-feira, no sábado de manhã, olha como foi. No sábado de manhã, eu estava atendendo e eu escutei a minha cunhada olhando uma live indireta que o pessoal, que o governador não, o presidente, ele ia fazer uma quarentena na cidade lá do norte, né, na região lá do norte, na Lombardia, que é a região onde tem mais casos. Então, ele ia fazer a zona roxa, que eles chamam, que é a zona vermelha, né? Ninguém entra, ninguém sai. E isso gerou um pânico nas pessoas. E aí, o que eles fizeram? Pegaram o trem de noite, trem, ônibus, carro, e vieram tudo para o sul, onde eu moro, né? Então, as cidades onde não tinha nada de contágio ainda, todo mundo contaminado. Todo mundo contaminado. E aí, o que a medida que o presidente teve? Quarentena toda a Itália. Então, no sábado aconteceu isso, no domingo de manhã, quarentena para toda a Itália, ninguém entra, ninguém sai, não pode mais sair de casa. Então, não deu tempo de se preparar, sabe? E aí a gente entra num estado de pânico, e aí tu começa a acompanhar. E aí os números de mortes vão aumentando. E aí, hospitais entrando em colapso. Eu tenho uma amiga que é médica na cidade de Brescia, que ela também tem um bebê pequenininho, também desesperada, diz que não dava mais conta, cheia de marcas de estar com máscara, não podia ver o filhinho dela para não contaminar, desesperada, e atendendo, e mortos. E muitos médicos morrendo, muitos enfermeiros, porque não sabiam, né? E aí foram se contaminando. Enfim, e aí vai batendo desespero mesmo, vai batendo desespero. E aí eu fiquei, assim, né, 2, 3 dias de luto, depois eu disse, não, peraí, Lucé, vamos botar a cabeça no lugar, vamos tentar ajudar quem realmente precisa, né? E aí foi isso que eu fiz, meninas. Foi isso que eu fiz e é isso que eu venho fazendo. E vocês não acreditam o que aconteceu. Quando a gente se movimenta, as coisas, né, se movimentam. Eu consegui 3 pacientes novas nesse período. 3 pacientes novas. Que legal, Lucéia. Tá? Uma é essa até que eu estava falando agora, a Thierry. Ela disse, não vou fazer porque agora a gente vai ficar em quarentena, não sei o quê. Aí depois eu entro em contato com a senhora, não sei o quê. Eu disse, tá bom. Aí deu 2 dias, ela entrou em contato, ela disse, quer saber, já que eu vou ficar em quarentena, eu vou fazer. Porque eu vou ter mais tempo para cuidar de mim. Começamos as sessões. Aí teve uma outra que ficou grávida, e aí estava com sobrepeso, me chamou, vamos fazer também.
Uma outra que foi uma médica também que me indicou, também. E assim, a gente tá indo. Vamos trabalhar. E aí, o que está acontecendo agora? Tá diminuindo os casos. Claro, né? A gente já faz 40 dias que eu tô sem sair no corredor do meu prédio. Ontem até postei uma fotinho lá com a minha filha, que a gente gosta muito de ir no parque, aqui eu e ela, mas não tem problema, né? Eu dou toda a atenção. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, tá, Guris? E aí eu dou toda a atenção. Daqui a pouco ela vai vir aqui. Ela vem, ela escuta a minha voz, ela vem. E aí eu dou toda a atenção para ela. Eu vejo que ela está feliz, porque a gente conhece os nossos filhos, né? Eu vejo que ela está numa felicidade. Ela não se joga mais no chão, ela não grita, ela tem dormido bem à noite, está comendo bem. E é isso que importa, a gente está em segurança em casa, todo mundo tomando as medidas corretas que tem que tomar, né? Os meus parentes no Brasil, a minha mãe, que é a que está no grupo de risco, né? Meu pai faleceu em janeiro, então eu só tenho mãe. Também não tenho avós, mas eu tenho pacientes, muitos pacientes com grupo de risco. Porque como eu sou nutricionista, eu trabalho com pacientes que são diabéticos, que têm hipertensão, que estão com sobrepeso, né? Tenho pacientes que são acima de 60 anos, tem paciente de 80 anos, coisa mais querido, faz ali, ó, com um celularzinho. Então, né, eu faço toda a orientação, assusto de verdade eles, assusto. Eu tenho um paciente que mora em Esteio, uma cidade lá que não tem casa, e ele disse, Lu, mas e se eu botar a luva, e se eu fizer isso? Eu disse, tu não vai sair, tu não vai sair. Assusto, gente, assusto. E eu acho que é importante, assim, passar a orientação, até porque, assim, ó, se fosse um trabalhador que trabalhasse, por exemplo, numa indústria de alimentos, um trabalhador que trabalhasse numa empresa de primeira necessidade, assim, enfim, uma indústria farmacêutica, tudo bem, né? Mas ele é um aposentado que está em casa, que está com a aposentadoria dele garantida, né? Como eu digo, assim, o que tu quer fazer na rua? Vai lá, liga, pede uma teleentrega, pede para tua filha trazer as compras para ti e deu. Enfim, e a minha mãe também, minha mãe mora num sítio, assustei bastante ela, tanto que o pessoal vai lá e ela diz assim, deixa lá no portão que eu vou lá buscar. Ela não deixa nem entrar. E ontem até estava falando com ela e ela disse, ai filha, tô cansada de não conversar com ninguém. Eu disse, faz videochamada para todo mundo, a senhora não sabe fazer videochamada? Tem 9 filhos, faz um dia para cada filho. Vai sobrar dia aí. Aí ela, é verdade, é verdade. E assim tá indo. Meninas, eu falo bastante, né? Vocês viram. Vou deixar vocês falarem um pouquinho aí. É o que a gente tinha falado na outra live, né? A gente não é os agentes da saúde que está lá na linha de frente, então é o que a gente pode fazer, né? Então, se a gente se deixar paralisar, né? Porque, não, está acontecendo isso lá fora. Tá, mas a gente não pode ir lá fora ajudar, né? A gente ajuda ficando quietinho em casa. Então, nesse quietinho em casa, a gente tem que se movimentar, aproveitar e se movimentar com o nosso conhecimento, porque é o que todo mundo está precisando, né? Exatamente. É o desenvolvimento pessoal. A Maria Lucilene tem feito live, gente, até ela me passou uns vídeos que ela tinha gravado antes. Aí eu até brinquei com ela, falei, ô Lucilene, eu vou pegar seus vídeos, vou começar a postar e falar assim, olha só o que a Maria Lucilene já falava antes, ela já sabia que ia acontecer isso. Mas é porque é o que todo mundo está precisando ouvir, né? É sobre o desenvolvimento pessoal. Para mim, congelou. Agora voltou, Su. Voltou, né? Aí, vocês ouviram até a parte que eu... Não, porque até a parte dos vídeos. Começa de novo. Que vídeos são esses? Eu falei, porque eu estou editando uns vídeos para a Maria Lucilene, que ela está participando de um grupo, né, Quarentena Solidária. Aí eles vão postando vídeo toda semana. E aí são vídeos que ela gravou antes, alguns que ela gravou antes. E aí eu até brinquei com ela, eu falei, eu vou pegar seus vídeos e vou começar a publicar. Falar, olha o que Maria Lucilene já falava antes, ela já estava prevendo. Porque, assim, tudo que ela fala é o que as pessoas estão precisando no momento. E é que, realmente, o momento as pessoas estão precisando, né, do desenvolvimento pessoal, de
entender, né? Se entenderem. Então, é o nosso momento mesmo de pôr a nossa voz, né? Levar a nossa mensagem. Exatamente, né? E só para concluir, meninas, aí o que eu fiz também, né? Eu sei que acho que todas aqui são do Corpo Explica ou nem todo mundo? Vera, Rita. Sim, né? sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento do Corpo Explica, junto com o meu conhecimento da nutrição, e montei um produto digital. E aí, quinta-feira vai ser o lançamento dele. E aí, eu ia esperar para depois. E, meninas, tá tão lindo, tá tão lindo. Depois, se vocês quiserem, me pedem o link que eu mostro alguma parte para vocês. A semana que vem eu vou fazer. Eu quero ver. Que lindo! Tá, gurias, assim, tá bem legal. E eu ia deixar engavetado, né? Porque aí vem aqueles pensamentos sabotadores. E agora, coitadinho do pessoal, não tem dinheiro, não sei o quê. E eu pensei, gente, é agora que eles precisam disso, né? Então, assim, eu ia fazer um programa bem mega, ia cobrar um valor bem maior. Resolvi fazer um programa bem legal, não mega, mas um programa bem legal, porque todo mundo merece uma coisa muito legal. Tava até arrumando o material que eu coloquei. Já coloquei todos os vídeos na plataforma. Até o William me deu uma forcinha, que eu tava com umas dúvidas e perguntei para ele essa semana. Então, assim, foi muito. Hoje também terminei de colocar os vídeos, estava ajustando ali o material e vou lançar, vou fazer um valor bem em conta para o pessoal. E para ter o feedback deles, ver o que eu preciso melhorar, e depois eu vou lançar de novo uma versão melhorada com todos os feedbacks que eu tenho agora. E assim, E com o preço do que vale, né? Exatamente. Fala um pouquinho mais do teu produto digital. Qual é o objetivo dele? É um curso, né? Imagino. Isso, ele é um programa de emagrecimento, na verdade, né? Porque o que eu faço com os meus atendimentos? Eu, não todos, porque eu tenho muitos pacientes que já vêm, que fazem tratamento psicológico, já fazem tratamento com psiquiatra, com psicóloga, e aí eu não misturo muito, tá, gente? Porque eu sei que às vezes dá nó na cabeça do paciente. Se o paciente já, por exemplo, tem a doutora Cláudia, que ela me envia pacientes, que ela é psiquiatra. Os pacientes dela eu não faço, para não gerasse muita confusão na cabeça. Mas eu tenho alguns pacientes que não fazem, e aí eu faço a análise corporal deles, alguns, não todos, e aí tem dado bastante resultado, né? Porque a gente sabe, assim, por exemplo, e o planejador que planeja, não coloca nada em prática. Não é que não coloca nada em prática, mas ele fica muito com medo de colocar as coisas em prática, né? Para executar. Para executar, isso. E aí, o que eu fiz, gurias? Eu mudei os nomes, né? Não deixei psicopata, não deixei lá masoquista. Mudei os nomes, até porque é para o público em geral, e a gente sabe que esses nomes, eles assustam. Então, mudei. E aí, eu fui fazendo módulos, assim, e bem... De repente, a gente pode até fazer um zoom mostrando para vocês como que eu fiz aqui. Seria ótimo. E aí, o que eu fiz? Aí eu expliquei o que era. Por exemplo, eu coloquei o masoquista, eu coloquei planejador, né? O nome. E aí eu fui explicando a explicação que a gente aprendeu no Corpo Explica, li o livro do Lowen, da bioenergética também. E aí expliquei o que era, por que se desenvolveu e por que age dessa forma e o que ele pode fazer. Tudo que tem lá no nosso curso. Fazendo um link, né? O que esse fazendo link com a nutrição. Com o que você entrega. Exatamente, com a nutrição. Então, eu coloquei, assim, um vídeo explicando o que era o planejador, né? E um segundo vídeo, as informações nutricionais. Não vai ser uma dieta, mas informações nutricionais. Por exemplo, o planejador, ele vai querer planejar, né? Ele vai querer ter segurança para poder executar aquilo, né? Aí eu dou algumas opções ali de alimentos coloridos, né? Eu dou exemplos de... Não, pode falar. Tá. Exemplos de cardápio, né? Atividades que o planejador gosta de fazer. Então, quais são as atividades físicas? É bom fazer uma atividade física, por exemplo, boxe, alguma atividade de força, jiu-jitsu, né? Por exemplo, yoga é uma coisa legal para o planejador, mas seria legal para ele o quê? Descarregar a raiva.
né? Porque ele guarda muitas coisas, muitos sentimentos. Então tem que ser o quê? Uma atividade como boxe. Como que é o nome daquela atividade que a pessoa levanta peso lá? Alterofilismo? Hã? Alterofilismo? Não, é uma outra Turismo? que eles levantam. Eu tenho uma paciente até que ela tirou em primeiro lugar. Crossfit? Crossfit? CrossFit, Não. exatamente. É um exercício ideal para o planejador. Por quê? Porque ele vai levantar a força, né? Ele vai... não é aquela coisa assim que ele vai indo zumba, por exemplo, que começa o ritmo lento. Não, é legal um exercício assim que ele tem que fazer força mesmo, que ele vai ter aquela descarga de energia. Então, isso é ideal o quê? Para o planejador, né? Esquizoide, por exemplo, que, Lucélia, mas esquizoide não engorda. Não, gente, o esquizoide até foi colocado lá no grupo, né? O esquizoide, ele não engorda, mas ele ganha barriga. Por quê? Né? Porque eu tinha um namorado que ele era exatamente assim. Ele é o esquizoide, assim, acho que ele tinha agora, né, pensando, ele tinha um alto grau de esquizoide e ele tinha uma barriguinha. A energia dele era concentrada aqui, por quê? Porque ele tomava cerveja, ele ficava assim muito sentado, muito na frente do computador, não gostava de fazer atividade física, né? Então, qual que é a atividade física boa para ele? Para o esquizoide, por exemplo, que eu coloquei como pensador. Uma caminhada ao ar livre, contratar um personal, porque ele não vai gostar de academia, ele não vai gostar de estar com gente, né? Ele não vai gostar de uma aeróbica, por exemplo. Né? Não. Então, e aí eu fui linkando isso. Esse talvez goste da yoga, né? Esse vai gostar da yoga. É respiração, é percepção, né? Exatamente. E aí isso é legal, porque assim, isso é uma forma que dá para te ajudar o paciente, ajudar quem não tem, por exemplo, dinheiro para comprar um programa de coach, né? Vai lá e compra o produto digital. Eu tenho várias pessoas ali que estão dentro do grupo lá, que eu posso até explicar para vocês a estratégia que eu estou utilizando depois, e que não tem realmente, né, dinheiro agora para comprar os pacotes e fazer. E é interessante essa questão, porque assim, se você faz um programa agora, a gente sabe que tem muito valor. Você poderia cobrar valor alto que tem valor, só que como as pessoas não conhecem, só que se você colocasse um preço baixo, elas vão falar, então não tem valor. Só que quando a gente entende a real situação e você diz, não, mas eu vou fazer esse valor baixo para contribuir devido ao momento, a pessoa vai entender que é um produto caro, né? Caro, quer dizer que ele tem valor e ele poderia ter um preço maior, mas você está fazendo aquele preço menor e não tira o valor dele, porque aí a pessoa vai saber, não, ela no caso era um preço alto, esse produto tem valor, mas ela está contribuindo e está fazendo um preço acessível. Então, as pessoas vão conhecer e quando a situação melhorar, ou tem muitos que talvez nem piorou a situação financeira, vai poder adquirir outros produtos dela e ela vai voltar para o preço maior depois. E qual que é o que foi o estralo também que eu pensei assim, não, vai ser agora mesmo, não vou deixar engavetado, não vou esperar passar. Porque quando a gente espera passar, outra pessoa vai lá e faz. Né? Eu que diga, todas as coisas que eu tenho uma ideia assim, de repente, opa, fulano fez o que eu tava pensando. E assim, eu fiquei observando, gente, nenhum top player do mercado parou de vender. Nenhum. Pelo contrário, acho que eles criaram mais. Pelo contrário, exatamente. E as pessoas estão em casa, né? Elas estão precisando do nosso produto. Nós não estamos com a vida ganha, a gente tendo tem mais que vender. visualizações, né? Tá tendo mais pessoas nas redes. Exatamente, então... a gente está precisando vender. E o que eu pensei? Como eu falei para vocês, eu preciso de feedbacks das pessoas para me melhorar cada vez mais. Testemunhe que a pessoa diz assim, eu fui lá assistir teu programa, emagreci 5 quilos, emagreci 8 quilos. Bem-vindo à segunda aula. A Rita, é a Rita. Desculpa. Eu não... Emagreci, e aí na segunda vez eu vou lá e vendo, já tenho mais depoimentos, eu tenho mais feedbacks para poder melhorar mais ainda, eu vou poder aumentar o valor mais ainda, e assim a gente vai fazendo, né, meninas? Não, a gente não pode parar. E com relação ao congresso também, né?
com relação ao congresso, a gente não pode, não, agora é a crise, eu vou deixar passar a crise, né? Eu tinha, por exemplo, pensado em gravar no parque, porque eu queria gravar ao ar livre. Não vai dar, não tem problema. Vai cair, eu vou abrir outro link, tá? Acho que eu esqueci de tentar fazendo mesmo. Mas é isso que a Lucéia tá falando mesmo. É o momento, né, na verdade. É o momento que a gente gravar e fazer acontecer. E aí eu pensei, vou fazer eu me isso. vejo muito como você que falou, Su, porque assim, no meu coração eu morro de vontade de fazer de dependência química online e eu não faço. Eu morro de vontade de fazer um livro e eu não faço. Eu fico só nas ideias, sabe? Dá uma raiva tão grande. Eu preciso de prazo, de cobrança, sabe? Porque senão não vai. E essa é a hora, né? Mas você pode